Finalmente chegou o dia da gente falar de casamento às cegas nesse canal. Esse programa aí que tá bombando, né? A internet não fala em outra coisa, principalmente após a estreia da 5ª temporada, que é a temporada dos 50 mais, né? Das pessoas aí um pouco mais velhas, um pouco mais maduras, que é a temporada também chamada de Nunca é Tarde, onde eles vão tentar dar uma segunda chance pro amor. O interessante é que esse programa ele funciona como um recorte, né? Ele nos mostra um pouco de como é a nossa sociedade, como ela pensa sobre casamento e, ao mesmo tempo, ele também se torna um veículo ali para ajudar a moldar a nossa mentalidade a respeito desse assunto, né? Quando você assiste, você não está só assistindo a um recorte social, acaba de alguma forma absorvendo ali valores, princípios, conceitos e ideias. Então a gente vai falar um pouco sobre o que fazer e o que nunca fazer nos relacionamentos, sempre à luz de uma cosmovisão cristã. Não faz sentido pregar comportamento para aqueles que não são salvos. Então, toda a nossa discussão aqui é pegando o gancho do programa e trabalhando em cima dele a partir de lentes cristãs, como vocês estão vendo aqui atrás, né? Então, vamos lá, vamos começar. A fase das cabines é aquele momento em que os participantes têm a oportunidade de conversar com todos os outros do sexo oposto em uma cabine onde eles não podem se ver, né? Vou deixar uma fotinha aqui para vocês. E esse é um momento muito interessante, porque toda a premissa do programa é baseado na ideia de você conhecer alguém, se conectar com alguém emocionalmente, sem que isso seja baseado no exterior, né? Sem julgar primeiramente pela aparência. Ou seja, aquela pessoa que de repente não é o seu tipo, que você jamais se aproximaria. Mas ali nisso que eles chamam de experimento, né? No experimento você tem a oportunidade de conversar com a pessoa sem ter visto ela antes. E isso é importante, né? Porque até biblicamente a gente entende que a aparência não deve ser o ponto principal na hora de você entrar num relacionamento, né? Para você procurar uma pessoa, se conectar com alguém. É claro que a atração tem o seu lugar, tem o seu valor, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas isso não deveria ser o principal, isso com certeza é algo secundário, né? Então nessa ideia a gente tem aqui uma possibilidade de olhar para o caráter primeiro, antes de ver a aparência, né? E aqui eu aproveito para dizer, né, meninas jovens que me ouvem, né, sempre se lembrem de que o caráter transformado é mais importante do que um rostinho bonito, né, um corpinho de academia. E isso, infelizmente, parece uma coisa óbvia, mas em algumas situações nosso coração pode ser levado a ser enganado por conta disso, né, na questão da aparência e realmente acabar procurando aquilo que é mais agradável aos olhos. Então, fica esse primeiro conselho aí já para a gente pensar. O importante aqui nessa primeira etapa do programa é você fazer as perguntas chaves, né, para você entender quem é essa pessoa, quais são os valores que movem ela, né, enfim, quais são as coisas que ela acredita, que ela defende. E aí no primeiro episódio a gente tem uma das participantes ali perguntando para o Rivo, né, esse participante chamado Rivo, se ele olharia para alguém no shopping, de repente se eles estivessem passeando, se ele olharia para alguém. E aí ele fala que sim, com certeza, que não tem nada a ver, né, que isso daí olhar é normal, não tem problema nenhum. Então aqui, gente, a gente já tem a primeira red flag, né? As bandeirinhas vermelhas que vão aparecendo aqui ao longo do vídeo. Mas a gente tem a primeira bandeira vermelha que mostra que aqui não é questão de você tentar bancar o santo, né? Ai, eu não olho, ninguém olha. A gente busca sempre ter um comportamento santo, né? Por meio dos nossos olhos. Eu não estou dizendo aqui que a gente alcançou uma perfeição. Mas quando você conversa com alguém que a pessoa realmente não mostra preocupação em achar pelo menos que isso é errado e que é algo que não deve ser feito, você tem uma bandeira vermelha muito grande aqui, um sinal de alerta bem importante para prestar atenção. E isso vai dar problema no futuro, não tenha dúvida disso. Tanto na série a gente vai ver isso, como também na vida real. Toda vez que você ignora essas bandeiras vermelhas, e principalmente nesse caso de a pessoa dizer que olhar não tem nenhum problema, pode ter certeza que esse é apenas a ponta do iceberg, né, que está indicando algo mais sério no caráter dessa pessoa. Aí depois a gente vai ter a Silvia pedindo o Rivo em casamento. Gente, não tem condições, né? Dentro de uma cosmovisão cristã, a iniciativa sempre deve ser do homem, né? De buscar, de procurar, de iniciar um relacionamento. A gente só vê na Bíblia a mulher assumindo esse papel de busca e de procura, de conquista, quando a Bíblia fala sobre prostitutas, né? Ou sobre mulheres que estão agindo errado, agindo em pecado. Por quê? Porque essa iniciativa do homem reflete um princípio bíblico de liderança masculina. Deus não colocou sobre nós a capacidade de, ou pelo menos o papel, né, de iniciar esse tipo de situação, né, de ir para a conquista, de ir para o mercado, né, ir atrás de uma pessoa, de conquistar. Na verdade, a mulher ela deve ser conquistada. Então, quando você inverte essa relação, você está, na verdade, se insurgindo contra um princípio de autoridade bíblica. E com certeza isso vai dar muito problema também. Por isso que homens e mulheres não são chamados para competir, eles são complementares. E falando em enfraquecer aí a liderança masculina e a posição masculina, a gente tem também a Silvia falando para o Rivo que ela tem uma
plataforma de conteúdo adulto, onde ela publica ali conteúdo erótico e sensual. E, para nossa surpresa, a resposta dele é que também isso não tem nada a ver, que isso é muito bacana, que prova que ela é uma mulher para frente, né, empoderada, e que ele não se incomoda com o fato de que outros homens ali vão estar vendo também o que ela tem para oferecer. Porque o argumento dele, ele fala isso ali na série, é de que quem tá com ela é ele, né? Então os outros vão só olhar e admirar e desejar uma coisa que, na verdade, está com ele, pertence a ele, né? Aí eu fiquei assim, oi? Vamos pensar aqui comigo, né? Como é que tá o masculinômetro, né? Numa escala de masculinidade, como é que tá o masculinômetro de um homem que aceita uma situação dessas, né? O Brasil inteiro e até o mundo, porque quando a gente fala de internet, a gente está falando a nível mundial, não tem limite, não tem fronteira. Todo mundo vai ver o que a mulher dele tem para oferecer e ele tá tranquilo, ele acha que tá tudo certo. Então, realmente a gente vive tempos sombrios, né? E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, né? A Bíblia trata a intimidade de um casal como se fosse um jardim fechado, como se fosse um lugar privado, né? De reserva, de privacidade. Tem textos maravilhosos como o de Provérbios 5, né? Que fala que o homem ele deve se satisfazer com a sua esposa, com o corpo da sua esposa, né? E ele deve beber água da sua própria cisterna, que é uma metáfora para a esposa. Ou seja, ele deve estar sempre voltando para aquela fonte ali, que é aquela mulher. E da mesma forma, quando a mulher coloca tudo que ela tem para oferecer em termos de sensualidade para o mundo inteiro ver, ela tá como se estivesse assim derramando as suas águas, né, pelas ruas, né? Tá derramando as suas fontes pelas praças e literalmente deitando pérolas aos porcos. Também é uma boa analogia. E a Bíblia fala também em Hebreus sobre o leito sem mácula, né, que é realmente a privacidade, a intimidade que existe em um leito conjugal. Não é algo para ser compartilhado e muito menos celebrado para fora do casamento. Aí, no episódio 2, a gente tem a Luciana, um dos casais mais polêmicos que se formou nessa edição. Aliás, eu acho que eu posso dizer o casal mais polêmico e que gerou o maior número de memes pela internet. A Luciana é aquela mulher que banca empoderada, né, toda bissexual, porque eu já tive uma namorada. E aí, já na primeira etapa das cabines, onde a gente falou que você deve, com certeza, fazer perguntas-chave e falar sobre coisas que realmente vão ser importantes, ela fala ali sobre a sua sexualidade, sobre os seus aparelhos sexuais que ela tem em casa, objetos, enfim. Então, ela já inicia essa conversa com os homens, e o que é mais chocante é que não é apenas com um. Na verdade, não. Ela começa essa conversa com vários homens, a gente vê que ela está usando isso como se fosse a sua grande arma, né? Aquilo ali é o que ela tem de melhor para tentar atrair esses homens, vamos dizer assim, né? Isso nos relacionamentos é uma coisa muito complicada, porque ofusca a nossa visão, né? Eu me lembro de um pastor que sempre dizia que quando essa questão entra na jogada, você deixa de enxergar claramente, né? Como se a partir daquele momento a sua visão ficasse borrada ou turva, e você só consegue ver tudo a partir daquela lente, do interesse que você tem de se satisfazer naquela pessoa de alguma forma. Então é muito complicado ela já trazendo esse tipo de coisa para essa primeira etapa de conhecimento, né? Existe um tempo certo para todas as coisas e com certeza não é um caminho seguro traçar esse tipo de percurso, já começar falando sobre coisas tão íntimas, numa etapa tão importante de realmente procurar conhecer a pessoa, como é a etapa das cabines. E aí acontece algo muito interessante, né? Ela acaba tendo uma conexão maior ali com um dos participantes, que é o Mário Sérgio. Vou tentar deixar uma foto dele aqui. E aí ela vai acabar pedindo o Mário Sérgio em casamento. Ela, mulher, pedindo o Mário Sérgio em casamento. Então tem toda aquela questão que a gente já falou da inversão de papéis, né? E o Mário Sérgio vai dizer para a câmera algo muito interessante que tem muito a nos ensinar. Ele aceita, né, o pedido dela a princípio e ele vai dizer para a câmera assim: o que me atraiu nela foi a sedução, né, foi a sensualidade dela. Isso me fez lembrar da frase que o nosso querido pastor Paul Washer sempre diz para as mulheres, né? Ele diz assim: se você atrair um homem por meios carnais, por meios sensuais, você sempre vai precisar continuar usando desses meios carnais para continuar atraindo ele todos os dias. E aí, seguindo então para a fase 2, né, para a parte 2 do programa, a gente tem um momento em que eles finalmente se encontram, né? Todo mundo que se conectou ali nas cabines vai para a etapa onde eles vão finalmente se ver pessoalmente, cara a cara. E aí esse casal que a gente vinha falando, que é a Luciana, empoderada lá com o Mário Sérgio, vão ter esse primeiro encontro ali fisicamente, vão se ver pela primeira vez e parece que ele não ficou tão animado quanto ela com aquilo que ele viu, né? Ela foi com toda a sede ao pote, parecia que ela estava conectada e tudo, e ele parece que não gostou, não sentiu a mesma coisa, né? E aí ele pergunta: o que eu faço agora? E aí ela responde: agora faz o que você quiser, tô cansada de dar as cartas, agora quem decide é você.
Ou seja, por trás de toda mulher empoderada, feminista, que está tomando todas as decisões e dando as cartas, existe uma mulher cansada de dar as cartas e que tudo que ela quer, tudo que ela espera é ser escolhida, é ser amada voluntariamente, sem ela precisar colocar o carro na frente dos bois. Então ali ela deixa bem claro e ela fala abertamente, eu tô cansada de dar as cartas, agora é você que sabe. E aí ele pensa um pouco no que ele quer fazer e logo em seguida a gente vai assistir uma das maiores cenas de rejeição da história do casamento às cegas. Ele simplesmente travou, ele não conseguiu nem falar o que foi que ele não gostou, e aí ele se despediu dela ali, e ela sai sem saber o que aconteceu e tudo mais. Vocês se lembram daquela frase do Paul Washer? Quando você atrai uma pessoa por meios carnais, você precisa sempre ter os meios carnais ali para tentar manter essa atração, né? E de repente, aquilo que ele imaginou encontrar nela em nível de sedução, em nível de aparência física, ele não encontrou. Então, no momento em que ela não tinha mais essa sedução para oferecer, com base no gosto dele, com base no que ele esperava, simplesmente ela perdeu o valor. A gente vê depois ele explicando para a câmera, né, o porquê dele ter tomado essa decisão, e ele diz assim: olha, eu precisava encontrar a mesma sensação de quando a gente se conectou, e infelizmente ela se dissipou. Se dissipou, gente, se dissipou porque era pura vaidade, né, construída não sobre bases sólidas, mas sobre bases superficiais e passageiras. É muito triste, né? Depois vai ter algum casal, também não anotei quem era, mas vai ter algum casal falando nas cabines sobre morar separado, para manter o romance, aquela coisa toda, né? Isso aqui vem, na verdade, de uma ideia de que a rotina é a assassina do romance. Que se você viver um casamento com rotina, onde as pessoas têm horário para fazer as coisas, né? Você vê o outro ali acordando, enfim, que isso vai acabar por matar, por assassinar o romance, que não há paixão que sobreviva à desgraça da rotina. E nada poderia estar mais longe da verdade do que esse conceito, né? Na raiz dessa ideia existe uma crença de que para o relacionamento dar certo, você precisa sempre ter aquela dopamina correndo nas veias, aquele frio na barriga, borboleta no estômago, né? E isso é uma mentira, gente, não é assim que funciona. Então, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia de casal casado morando em casas separadas para manter a paixão. O que vocês acham sobre isso? A paixão é uma consequência, gente, de uma cumplicidade, sabe, que vai sendo construída, de um relacionamento que tem temor a Deus, sabe, onde você aprende a respeitar aquela pessoa. Você vê as falhas, você vê os defeitos, mas você vê Deus derramando graça todos os dias. E isso vai aproximando o casal. E as tomadas de decisão do dia a dia, mesmo as dificuldades, vão tornando o relacionamento mais forte. E quando essa conexão com Deus e, por consequência, um com o outro é forte, com certeza a paixão vai ser derramada nesse relacionamento como um grande presente de Deus. E aí a gente tem a Lucielma e o Mário. A Lucielma se diz evangélica não praticante e o Mário é do candomblé. Ela está entrando em um relacionamento em julgo desigual, que é algo que a Bíblia nos orienta a sempre evitar, né? Tem o texto conhecido de 2 Coríntios 6, que fala sobre você não se prender a um julgo desigual com os incrédulos. E Amós também reforça essa ideia, dizendo que duas pessoas não podem andar juntas se elas não estiverem de acordo. A gente sabe que a fé é a base do casamento, né? E quando ela não é compartilhada, vai ser muito difícil tomar as decisões do dia a dia. Eu tenho pouco tempo de experiência de casada, mas no meu pequeno tempo, com muita humildade, eu posso dizer que uma das maiores coisas que contribuem para o sucesso de um relacionamento, de um casamento, é você ter uma base em comum para voltar na hora dos problemas e na hora dos conflitos. Se você não tem isso com a pessoa, se cada um tem um conjunto de crenças diferentes, você não tem uma base para retornar quando os problemas aparecerem, que é algo que realmente coloca os dois num pé de igualdade, os dois como pecadores e errados diante de um Deus santo. Os dois têm conjuntos de valores completamente diferentes e isso com certeza vai tornar a convivência muito difícil. E mais do que isso, né? O casamento, ele tem algo de muito místico acontecendo ali. Quando você se une a uma pessoa, você se torna um só com ela. Como é que você vai ser uma só pessoa, uma só carne, com alguém que não tem o mesmo Senhor que você? E esse assunto, ele é muito delicado para mim. Eu tenho uma história interessante sobre isso, mas eu compartilho em outro momento para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Seguindo então para a parte 3, a gente vai falar um pouquinho da lua de mel. Você não entendeu errado. Infelizmente, nesse programa, a lua de mel acontece antes do casamento. Ela acontece logo após o noivado, né? Quando os casais ficam noivos e se encontram, então eles podem sair em viagem para uma lua de mel em um destino paradisíaco, tudo pago pelo programa, né? Segundo eles, esse é o momento de testar a química e ver se a conexão que eles construíram dentro das cabines existe também do lado de fora. E não existe nada mais absurdo do que isso, né? É muito complicado inverter a ordem das coisas dessa maneira. E eu tenho aqui comigo
o meu livro favorito sobre esse assunto de casamento, Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Ele tem outras edições também com capa diferente, tá? Mas se você procurar por esse nome, você encontra. Eu vou ver se eu consigo lembrar de deixar aqui na descrição para vocês. Esse livro aqui, gente, é tudo para mim. É um livro mais completo que alguém poderia ler sobre casamento, relacionamento. Se você está namorando, pretende casar, você precisa ler esse livro. Se você está noivo, você necessita ler esse livro. E se você está casado e não leu esse livro, para tudo e compra esse livro para você ler, fazer devocional junto com o seu cônjuge, porque esse livro realmente ele é transformador, muito transformador. Ele trata de todas as bases que alguém precisa levar em conta para um casamento cristão, e eu vejo um foco muito grande do autor aqui na glória de Deus. E por que eu estou trazendo isso aqui? O autor fala nesse livro que o casamento é algo sobre Deus, feito em Deus e para Deus, para a glória de Deus. E que você corre um risco muito grande quando você tira Deus da equação, por tudo isso que eu acabei de falar. Então, esse é um conceito bem interessante da gente ter em mente, né? Se você quer entrar num relacionamento, se você quer ter um casamento que glorifica a Deus, se você quer ser feliz no seu relacionamento também, você não pode fazer isso tirando Deus da jogada, fazendo de outro jeito que não seja o jeito de Deus. É algo muito sério para a gente pensar. Então, quando você inverte essa ordem, né, da intimidade antes do casamento, você está invertendo uma estrutura criada pelo próprio Deus. Porque a intimidade dentro do casamento, ela não é feita para você testar a compatibilidade. Na verdade, ela existe para ser uma celebração de uma aliança que já foi formada, né, perante os homens e também perante Deus. É uma celebração, é algo para ser desfrutado, não é um test drive de compatibilidade. E no episódio 4, a gente vai ter, então, uma aula de forró, onde 2 casais que se formaram vão se encontrar e vão fazer essa aula juntos. E a partir desse momento, um dos rapazes começa a questionar se ele teria feito a escolha certa pela mulher que está do lado dele, ou se de repente teria sido melhor ele escolher a outra, que está ali, na verdade, com o amigo dele. E, na verdade, na minha experiência assistindo esse programa, eu tenho percebido que a maioria dos problemas dos casais, as dúvidas, começam quando eles conhecem as outras pessoas, quando eles conhecem os participantes que eles deixaram para lá e não se conectaram e não entraram em um relacionamento. E o que isso nos ensina, né? Será que não existe aí uma ideia de que a grama do vizinho é mais verde? Por que estava tudo bem no relacionamento da pessoa e aí no momento quando ela vê a mulher que o outro tem, aquilo mexe com a cabeça da pessoa de uma maneira que ela começa a achar que ela não está com a melhor pessoa que ela poderia estar. Gente, isso é uma loucura, mas isso acontece em todas as temporadas, no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Eu já assisti algumas temporadas desse programa, eu não me orgulho muito não, porque sempre eu acabo me questionando se vale a pena, né? E muitas coisas eu adianto, eu não costumo assistir, o que não presta, mas eu tenho percebido em todas as temporadas que eu já assisti que o problema começa quando você olha para a grama do vizinho. E quando eu me casei, a gente recebeu aconselhamento pré-matrimonial, né, com o nosso pastor, e um dos conselhos que ele nos deu foi não faça comparações, não compare o seu cônjuge com outras pessoas. Por quê? Quando você olha para o lado, você mulher, você sempre vai achar que o marido da outra é mais carinhoso, é mais manso, é mais doce, é mais presente. E, por outro lado, o marido sempre vai achar que a mulher do outro é mais bonita, é mais submissa, é mais respeitosa, é mais inteligente. Então, isso é uma ilusão, gente. Isso é correr atrás do vento, sabe? E é por isso que Provérbios diz que os olhos do homem nunca se satisfazem, né? Parece que ele sempre quer mais, 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 mais. E quando você fica comparando, você nunca vai conseguir ter satisfação com o que você tem. Afinal, é no dia a dia que você realmente vai conhecer o valor daquela pessoa que está do seu lado, né? Não é vendo de longe ali, essa pessoa parece que é tão mais legal que o meu marido, parece que ele é tão carinhoso e tal. Mas quando você, como diziam os antigos, né? Quando você come 1 quilo de sal com a pessoa ali no dia a dia, na dificuldade do dia a dia, você vai perceber que, na verdade, era tudo ilusão. A um primeiro momento, né? De longe, todo mundo é maravilhoso, mas começa a conviver para você ver que os defeitos vão aparecer. E se você não tiver maturidade para lidar com isso, é por isso que muitas vezes as pessoas se separam antes do primeiro ano de casados. E aí também tem um participante que diz, nessa etapa, ele diz assim, eu espero que o nosso casamento seja uma eterna lua de mel, né? Porque tá tão bom que a gente tá vivendo aqui. Gente, vamos ter expectativas realistas, né? Nenhum casamento pode ser uma eterna lua de mel. Isso não existe, né? Eu sei que eu tô falando de coisas óbvias aqui, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, porque a gente convivendo em sociedade, observando algumas coisas ao nosso redor, a gente percebe que muitos casamentos não dão certo por conta de expectativas erradas. A pessoa realmente acha que ela vai encontrar alguém que vai ser 100% compatível, que vai fazer a vida dela muito melhor. E aí quando ela vai para o dia a dia de um casamento, que ela vê que não é bem assim. Claro que o casamento é bom, te faz uma pessoa melhor em muitos sentidos.
Mas quando a pessoa percebe as dificuldades e aquilo não está alinhado com a expectativa que ela tinha, muitas vezes as pessoas optam já por um divórcio. Os dias difíceis virão, mas ainda assim a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Então, gente, vamos ajustar as expectativas. Nada de expectativas surreais e fora da realidade, né? Vamos abaixar a bolinha, vamos entender que nós somos todos humanos e pecadores e vamos entrar nos nossos relacionamentos com expectativas realistas para a gente não se frustrar e para a gente não ser assim como meninos imaturos, né? Aí, gente, teve uma cena que me fez rir demais nesse programa, que é quando um participante homem, né, ele leva a mulher na casa dele e ele mostra ali para ela um pano escrito: "Não passamos pano para machistas". Ai, o homem feminista, né? Que coisa linda! Ó, a gente também não passa pano para machista, tá? Fazendo uso aqui das palavras dele, a gente também, o cristianismo não é a favor do machismo e também não é a favor do feminismo. Mas, assim, o homem feminista, ele é muito engraçado porque ele não percebe que ele tá dando um tiro no pé. Quando você olha toda a teoria feminista moderna dos anos 60 para cá, você percebe que nesse feminismo de quarta onda, que é o que a gente está vivendo, inclusive, hoje, o homem hétero é o principal inimigo das mulheres, né? Elas atribuem ali quase que 100% dos problemas da existência feminina ao homem. É o homem que é machista, é o homem que é opressor, é o homem que construiu o patriarcado e não sei mais o que. Então, quando você vê um homem sendo feminista, ele tá dando um tiro no pé, sabe? É como se fosse um homossexual usando a camiseta do Che Guevara, um judeu fazendo campanha para Hitler e por aí vai, sabe? É totalmente um tiro no pé, então isso me fez rir bastante. E ele acha que tá abafando, né? Nós não passamos pano para machistas. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, desse fenômeno moderno que é o homem feminista. E agora vamos falar de uma cena que, muito pelo contrário, não me fez rir, mas me fez quase chorar, aquele momento vergonha alheia da televisão brasileira. É o momento em que a Lu escreve uma carta para o Mário, né? E nessa carta ela diz várias coisas e ela diz: "Eu te amo". E o Mário, a reação dele quando ele leu aquela carta foi: "Interessante, achei massa. O que eu posso te oferecer hoje é o meu respeito". Gente, socorro! Parem o mundo, cortem as câmeras, rasga o contrato, misericórdia. Eu acho que é o pior momento para você estar na televisão, é quando a pessoa retribui o seu "eu te amo" com "achei massa". Tô brincando aqui porque realmente é muito sério e é muito triste, né? Mexe com as emoções da pessoa e não é gostoso de assistir também. A gente tem empatia pela pessoa que está passando por isso. Mas é muito complicado quando a mulher abre o seu coração e já vai entregando, né, todos os seus sentimentos, tudo que ela está sentindo, sem saber se aquilo é recíproco, né? E sem esperar, de repente, que o homem pavimente o caminho para isso acontecer. Eu não estou aqui dando uma regra, dizendo que a mulher nunca pode dizer "eu te amo" primeiro. Eu não estou dizendo isso, a gente não tem esse tipo de regra na Bíblia, né? Mas o meu ponto é que naquele relacionamento em questão, em vários momentos ele deixou transparecer que ele não estava seguro, que ele não tinha certeza se era isso mesmo, né? E ela, em vez de esperar o tempo das coisas e ir com calma, ela foi com toda a sede ao pote, se jogou. E acho que ela acreditou que, sendo muito sincera com ele, entregando todos os seus sentimentos, talvez isso faria ele se apaixonar por ela ou corresponder. Então é muito triste e fica um alerta para nós, principalmente mulheres. Claro que ali poderia ser o contrário, poderia também ser o homem se declarando e a mulher não correspondendo, né? A gente tem muitos alertas na Bíblia quanto a guardar o nosso coração, sabe? Então eu acho que essa discussão é válida para nos lembrar também de guardar os nossos sentimentos, especialmente se você ainda não é casado, né? Muito cuidado, né? Um dia de cada vez, espere o tempo certo das coisas. A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas. Agora nós vamos para a parte 4, vamos falar da prova do vestido de noiva, que é algo muito legal também que esse programa nos mostra. Uma coisa que a gente percebe é que a estilista, ela fala, né, em algum momento ela fala para a participante: olha, esse vestido aqui eu acho que combina com você, tem bastante espaço para você mostrar seu corpo, tem decote, tem fenda na perna, né, vai marcar bem o seu corpinho, que você tem um corpo bonito e tal. A gente precisa falar sobre os vestidos de noiva da atualidade. O que está acontecendo? Por algum motivo, as mulheres enfiaram na cabeça que o vestido de noiva, né, que é a entrada da noiva, é o momento delas mostrarem os seus melhores atributos físicos, mostrarem toda a sua sensualidade. E, gente, tá tudo errado, tá tudo ao contrário. O vestido de noiva, a entrada da noiva, é o momento em que você vai representar a Igreja de Cristo. O que deve ser preconizado ali é a pureza, o que deve ser transparecido, o que deve ser exaltado é a pureza, é a santidade, não são seus atributos físicos. E tem muita gente achando que ali é o momento de você entrar com certas roupas que mais parecem a camisola da lua de mel, né? Decotes infinitos, perna para fora, decote nas costas e tudo cavado. E, gente, não é essa a ideia, sabe? Isso é uma mentira que tem chegado, inclusive nas igrejas. É verdade.
que o seu dia de noiva é o dia de você mostrar todos os seus melhores atributos físicos ao mundo. E nada poderia estar mais longe da verdade. Então, se você é uma noivinha que me assiste aqui nesse momento, lembre-se de que o seu dia de noiva é o dia de você evocar toda a pureza da noiva de Cristo e deixe que Ele resplandeça a sua glória no momento da sua entrada. Não se esqueça de que o casamento é uma figura para o melhor relacionamento que existe, que é o de Cristo com a sua igreja. Nessa etapa, na fase das decisões, no dia dos casamentos, muitos participantes são perguntados: e aí, você já sabe o que você vai dizer, né? Você vai casar ou não vai casar? E me surpreende a quantidade de pessoas que respondem: eu vou ver o que eu vou estar sentindo na hora, né? Tô deixando essa emoção me levar, essa energia me levar, vamos ver como é que eu vou estar no dia. O que eu sentir no meu coração é o que eu vou fazer. Gente, tá tudo errado. Socorro! Não é assim que você toma a decisão de um casamento. Você não deveria tomar essa decisão motivado pelo que você está sentindo no dia ou nas semanas que antecedem o seu casamento. Ninguém deveria decidir se casar ou não se casar com base em sentimentos. É uma coisa muito volúvel, muito volátil. O casamento deve partir de uma decisão racional e até espiritual também, de você se unir àquela pessoa escolhida, de uma convicção que você tem de unir a sua vida com a daquela pessoa diante de Deus e das testemunhas. Nada mais do que isso. Uma coisa que também me chamou a atenção é que nessa temporada em especial, todas as celebrantes dos casamentos foram mulheres. Eu sei que ali elas não são pastoras nem sacerdotisas de nenhuma religião, elas estão ali como mestres de cerimônia, e tudo bem. Mas eu acho que, considerando todo o contexto do programa, não dá para negar que realmente existe uma intenção de destruir, desconstruir essa ideia de autoridade masculina, né? Parece que o que eles querem dizer é: olha, nós não precisamos de nenhum homem celebrando esse casamento, nós temos as mulheres e elas podem fazer muito bem esse trabalho. Parece ser uma tentativa de romper com qualquer tipo de autoridade masculina, ainda que sutil, entende? Na verdade, isso reflete um movimento cultural que rejeita a ordem estabelecida por Deus, que divide os papéis do homem e da mulher. Nada mais esperado do que encontrar isso em um programa secular sobre casamentos. Um momento muito bonito dessa temporada, que me marcou bastante também, foi quando o Rick, que é aquele uruguaio, ele fala sobre a morte do seu pai e ele diz que no leito de morte o seu pai disse a ele: olha, consigo uma esposa para você, uma pessoa para você envelhecer junto, para você ir até o fim da sua vida. E o Rick também disse que ele acredita que a presença da sua mãe na vida do seu pai até o fim da sua vida, né, até o seu leito de morte ali, fez muita diferença, o ajudou muito e o transformou em um ser humano muito melhor. Eu achei muito bonito ele trazer essa reflexão, né? E realmente, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, apesar de a gente estar nadando contra a maré, tentando se manter casado numa sociedade tão secularizada como a nossa, é importante perceber que algumas pessoas ainda conseguem ver que o casamento é bom, que o casamento é algo bom, é feito por um Deus bom. Gente, então é isso, eu compartilhei com vocês aqui muitas reflexões a respeito desse programa Casamento às Cegas, e vale lembrar também que ele é uma temporada para os 50+, e muita gente pensava que ia ver ali uma maturidade excepcional, coisas muito diferentes, né? Mas olha, tendo assistido outras temporadas e tendo assistido essa, eu posso dizer para vocês que não há nada novo debaixo do sol. O ser humano continua com os mesmos problemas, com as mesmas inseguranças, com os mesmos pecados, e não vi muita diferença entre os comportamentos nessa temporada e nas outras, mesmo sendo uma edição 50+. Gostaria de saber o que vocês acharam, o que vocês acham desse programa. Vocês acompanham, vocês assistem, vocês concordam com os pontos que eu coloquei aqui? Tem alguma coisa legal que você acha que dá para refletir com esse programa e que de repente eu não abordei? Comenta aqui embaixo para você enriquecer a nossa discussão. Como você sabe, o nosso canal é novo, a gente precisa de engajamento orgânico, de gente de verdade, comentando aqui embaixo, compartilhando com um amigo, né? Se inscreve aqui no canal também para você não perder nada, tem muita coisa bacana por vir e eu conto com vocês para ajudar a crescer o nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo, foi um prazer ter a sua companhia aqui comigo. Até a próxima, tchau, tchau!